Olá, boa noite, tudo bem? Eu queria primeiro agradecer aqui o convite do Jeff. É uma honra estar aqui com vocês nesse dia tão especial. Eu sou a Cláudia Pátria, eu sou uma mulher preta, mãe e líder, e atualmente eu estou como Head de Design na Scali. Eu queria iniciar esse encontro e falar para vocês que exige um grande esforço aqui para mim e falando com vocês aqui. Eu sempre acredito, e não acredito, na verdade, existe sempre uma cobrança da minha parte em achar que eu não sou a melhor pessoa para estar conversando, ou que eu não sou a melhor pessoa para determinada vaga ou posição, né? Então, quando eu recebo convites desse como o Jeff, o primeiro passo é ficar muito lisonjeada, obviamente, né, por ter recebido o convite, e logo em seguida acontecem alguns questionamentos pessoais e psicológicos de se eu realmente deveria ser essa pessoa que está lá no encontro. Será que não existe alguém melhor do que eu? Por que ele me escolheu, né? Por que ele tem essa visão sobre mim? Eu achei relevante trazer isso aqui para o encontro para vocês, porque algumas pessoas acreditam que, de acordo com a hierarquia, com quanto que você cresce, né, enquanto você ocupa situações de liderança, essas situações ou esses desconfortos, até essa autodepreciação sua, né, ela muda. Na verdade, não. Isso tem nome, né, assim como foi falado no início do nosso encontro, é a síndrome do impostor, e eu convivo com ela diariamente, durante esses meus quase 15 anos de carreira, em todas as minhas posições que eu trilhei, de analista, a líder, coordenadora e agora como head, né? E eu acho relevante aqui trazer isso para vocês, além de mostrar que isso é comum em outros cargos também, porque dos papéis do líder e de poder compartilhar uma liderança com qual eu considero uma liderança influenciadora, é você poder compartilhar suas histórias, né? E criar essas pontes, para que o outro possa e tenha essa facilidade de se identificar, porque de se identificar com você, né? E muitas dessas inseguranças percorreu todas as fases. Eu neguei entrevista, neguei palestra, neguei diversas situações, e eu não entendia que isso era por conta de uma síndrome. Eu nem sabia que existia essa síndrome. E foi tão natural, né? E eu simplesmente afastava. Hoje, com a maturidade, eu consigo refletir sobre isso e perceber o quanto que eu posso liberar gatilhos psicológicos para o meu físico e para o meu emocional, para com que eu me sinta assim empoderada, com que eu venha aqui e tenha esse espaço de fala, porque eu também tenho uma história, eu também posso ter algo a compartilhar, né? Quanto que, na verdade, é algo muito mais subliminar da minha própria mente. E isso leva para questões físicas também, né? No meu caso, por exemplo, eu tenho enxaqueca, já fui internada algumas vezes e eu sei, e já foi diagnosticado o quanto que está ligado por essa pressão psicológica que eu mesmo trago para mim. Inclusive, eu não consegui, numa situação, participar do encontro que eu estava como palestrante no Ex das Minas Pretas, porque no dia da palestra eu fui internada por conta dessa enxaqueca, e hoje eu tenho, depois de ter muito conversado, entendido que foi eu mesma que me autossabotei, e foi o meu lado físico, né? Outra coisa que eu queria trazer para vocês, um outro exemplo, é que o meu pai, ele é analista de sistemas, e minha mãe foi empregada doméstica até se casar com ele, e ela dedicou aí toda a sua juventude na nossa educação, minha e da minha irmã, né? Por muito tempo, eu me comparava com outras pessoas e falava assim, nossa, mas determinada pessoa tem o pai empreendedor, a família tem uma empresa, ele conseguiu fazer intercâmbio, ele já fala tantas línguas, já morou em tantos países, por que que eu vou concorrer uma vaga com esta pessoa, né? O que me faz melhor do que ela, se ele está, na teoria, tão mais preparado do que eu naquela situação ou para aquele cenário, né? Isso me assombrava. Então, diversas vezes, novamente, eu me coloquei nessa posição de não me considerar, de não me achar preparada, de negar cargos e posições dentro das empresas que eu passei, ou de entrevistas de nem aceitar. Falar assim, eu não vou, existem pessoas melhores do que eu, tá? E isso é muito injusto, isso é muito errado, e aí é o que eu vou compartilhar aqui, que na verdade, o que os meus pais puderam compartilhar comigo foi uma coisa muito mais relevante e muito mais importante, que são os meus valores que eu tracei em toda a minha carreira, e hoje eu tenho muito orgulho de poder compartilhar com os meus liderados, né? Que é os temas de justiça, respeito, empatia e humildade.
E isso é recorrente nessa função de liderança, né? Novamente pensando no quanto que você influencia as outras pessoas de uma forma, pode influenciar de uma forma positiva, o quanto que esses valores precisam fazer parte de você, né? Porque senão as coisas que você diz, a forma como você age com as outras pessoas do seu time, com os seus pares, com os seus líderes, com os seus liderados, se eles não estiverem de uma forma consistente com o que você fala, com o que você prega, com as suas atitudes, você perde toda a sua credibilidade como gestor, né? E eu trouxe isso aqui para vocês também, um outro recorte aqui de um pouco da minha trajetória sobre liderança, além da síndrome do impostor e desses valores que acompanham toda a minha carreira. E uma coisa que eu já falei em algumas outras palestras, que a nossa trajetória, alguns de nós, algumas situações, ela é uma trajetória solitária, né? Um pouco do que a Jéssica também comentou na palestra anterior, de você estar naquele ambiente, naquela empresa, naquela agência, e você se vê sozinho. Você é o único preto naquele cenário, a única preta naquele cenário, e talvez você seja o primeiro, talvez você seja o único, mas o quanto que a gente pode entender que a gente está ali por nós, né? Quando você está naquele encontro, quando você vai para aquela reunião, quando você inicia um processo seletivo, quando você participa de um processo seletivo, o quanto que você pode criar essa nova pluralidade dentro desse ciclo, né? Apesar de ser uma trajetória solitária, essa trilha de quase 15 anos de carreira, de não ter tido infelizmente, não ter tido esses pares ao meu lado, hoje eu consigo refletir e perceber que, na verdade, eu estou trilhando caminhos para os próximos e o quanto que eu consigo, no dia a dia, acelerar, né, para que não demore tanto quanto já demorou a nossa equidade, devida equidade, nosso espaço dentro do mercado de trabalho, tá? Bom, gente, eu fui um pouco mais sucinta aqui nessa apresentação, porque eu quis, na verdade, contar um pouco para vocês de coisas que eu considero realmente importantes e que fazem diferença aqui no meu dia a dia como líder, e é isso, tá bom? E agora eu vou convidar tem uma colinha aqui, o Patrick Matos, que vai me acompanhar no painel, e o Cícero Janiel, que vai moderar, ser o mediador desse encontro. Muito obrigada aí pela participação e a gente continua. Olá, boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite. Primeiro, eu queria agradecer a participação de vocês. É um prazer aí estar compartilhando essa noite com vocês e também com o resto do pessoal. E eu queria já começar com uma pergunta bem legal, que é como ser preto no mercado predominantemente branco e quais foram os principais obstáculos que vocês enfrentaram nessa jornada? Posso começar? Por favor. Tá bom. Tem várias questões, né, de você não ter essa representatividade no seu dia a dia e o quanto que existe esse auto-boicote até psicológico da nossa parte, de não se sentir tão preparado, pelo menos é o meu retrato, assim, e o quanto que a gente tem e deve criar esse seu repertório e fortalecer o seu psicológico para estar ao lado da outra pessoa, né, para você não se comparar, não criar essa régua que não faça sentido. Outro obstáculo que eu sofri, principalmente em questão de liderança, é perceber que você pode, por conta de questão de raça, não ter tanta credibilidade com seus liderados que são brancos. Né? O quanto que eles não estão preparados por entender e seguir um direcionamento de uma mulher preta naquele cenário que para eles não fazem sentido, né? E sim, existe resistência em muitos casos. Boa noite, galera. Eu posso dividir um pouquinho. Bem, no meu caso, eu sou do Rio e fiz EG, fui da primeira turma de cota da EG, né? Então, isso foi bem impactante na época, porque, enfim, mesmo na primeira turma de cota, éramos 3 pessoas que podiam se dizer que eram, na época, negros ou pardos, né? O resto, mesmo assim, também não era tão representativo. Enfim, então, era um ambiente, como já foi falado aqui, que é super elitista. Tem uma pesquisa que é de um grupo americano aqui, que se chama Where are the Black Designers? Enfim, que mostra que, pelo menos eu estou nos Estados Unidos, estou morando aqui por um tempo, e mostra que 3% dos designers americanos são pretos só. Então, assim,
eu chego na ESG, num lugar no Rio, super elitista e tal, e não tem negros, né? Então, assim, e aí a gente olha nas turmas antigas, também tinha um negro que, um pardo ali e tal. Então, isso foi muito impactante. E além de, enfim, me reconhecer como preto ou pardo, eu também venho da Baixada, então minha família me criou em Nova Iguaçu, então também tinha um pouco esse agravante, né? E era engraçado, porque era um mundo totalmente diferente. E eu acho que quando a gente começa a misturar esses mundos, que as coisas começam a ficar mais ricas. Mas eu senti muito no começo, uma certa distância de todo mundo. Depois de um tempo eu consegui uma bolsa, fui estudar na Alemanha, então eu era preto e pardo na ESG, aí na Alemanha eu era preto e ponto, e era o único design da faculdade inteira, provavelmente, que na cabeça deve ser mais cor. Depois eu vim morar aqui nos Estados Unidos, enfim, consegui vir para cá estagiar, e estou aqui há um tempo, depois montei uma empresa aqui. E dentro do lugar que eu trabalho, e dentro da nossa empresa, a gente tem negro, a gente tem asiático, a gente tem latino. Então, aqui nos Estados Unidos, eu sou latino e também me confundam com Middle East. Então, assim, a vida é ser, de certa forma, minority, né? Então, mas isso ajuda a gente a poder entender um espectro muito maior, que é como você falou, Cláudio, que é da questão da representatividade. Você vê pessoas como você em posições de liderança, eu acho que isso fez muito impacto na minha vida. Eu vi muita rejeição, e para ser bem honesto, bem menos eu ter vivido essas rejeições, mas eu vi muito mais ao meu redor essas rejeições, né? E aí eu entendo meu lugar de fala, e eu até fiquei meio assim, cara, como é que eu me comporto nesse tipo de palestra? Porque para um grupo eu não sou nem reconhecido como preto, eu sou pardo, e como é que é, e onde é que é. E eu entendo que mesmo dentro dessa escala eu tenho meus privilégios. Então, acho que é muito importante a gente reconhecer esse cenário todo, que precisa ser mexido, que precisa ser discutido, mas também reconhecer que são grupos diferentes e que mesmo diferentes grupos têm diferentes privilégios, né? Eu acho que isso tem sido importante ao redor da minha trajetória. Bacana, bacana. E vou fazer uma provocação aqui, até fazendo uma reflexão aí sobre o momento atual. Cara, existem negros qualificados no mercado? E emendando nessa pergunta, como foi crescer, né? Como vocês conseguiram crescer na carreira de vocês sem ter referências pretas do lado, né? Quer começar, Cláudia? Então, pode ficar à vontade. Tá, então, como eu falei, eu tenho, como a Cláudia falou, eu tenho muito orgulho de onde é que eu venho, né? Meu pai foi, a vida agora está aposentado, mas foi metalúrgico a vida inteira. Minha avó era doméstica, minha mãe foi dona de casa boa parte da vida, depois, enfim, quando ela criou os filhos, ela foi para a faculdade, virou professora e tal, mas morando em Nova Iguaçu, minhas referências eram outras. Então, assim, eu lembro que quando eu fui falar com meu pai que, vou tentar design, eu tinha feito eletrônica antes, tal, vou tentar design. Meu pai perguntou, tá, super preocupado, né? Tá, mas eu procuro no jornal e não vejo vaga para designer, o que você vai fazer? Eu tenho muita sorte que a minha família foi muito focada nesses valores, educação, honestidade, enfim, respeito, e isso foi a base. Mas quando eu chego na faculdade, e aí esse é o ponto, assim, eu vejo todo o entorno, os professores, os palestrantes que iam na faculdade, nenhum era negro, sabe? E aí não só a questão do negro, mas a questão de toda essa representatividade que a gente não tem. Nenhum era nordestino, nenhum era de classe mais pobre, então você se vê um pouco distante. Você se vê um pouco distante daquilo tudo. E na carreira também, principalmente quando eu trabalhava no Brasil, eu não tenho uma referência de um CEO negro numa startup motherfucker em São Paulo. Não acho, não vejo muito. Eu, quando vim para cá, para os Estados Unidos, que eu consegui ver um pouco mais essa mistura, mas também aqui tem problema para caramba, né? Longe de dizer que é diferente, mas por sorte minha, talvez, o environment que eu estava, o ambiente que eu estava, era um ambiente eu trabalhava para Siemens, um laboratório de pesquisa, então tinha muita gente de muito lugar. Então aqui eu sofri muito menos isso, eu percebi muito menos isso do que aí. Mas pelo menos quando eu estava no Brasil era muito difícil se ver representado em alguém, né? Sim. Minha trajetória é muito parecida, apesar de na faculdade ter tido 2 professores negros de forma pontual em aulas optativas, não tinha essa representatividade, né? O que eu, na verdade, talvez por conta da minha criação, a gente nunca, apesar de sermos negros, e minha família ser negra, enfim, descendente
escravo, de índio e de cigano, não é um assunto que se tratava à mesa, entende? Então, a gente não se falava sobre isso, a gente tomava os devidos cuidados, enfim. Então, essas questões, eu comecei a me preocupar mais com isso de uma forma consciente após o início do meu trabalho, começar a ter outras questões, começar a ter acesso a outras informações e perceber e fazer aquela análise, que também já foi tratado no painel anterior, do quanto que, na verdade, eu sofria, mas eu não percebia, na verdade, né? Eu estava acostumado com aquela pressão. Mas, por outro lado, assim, o que eu conseguia me apegar, sem essa referência negra, mas quais eram as minhas referências naquelas situações, né? Então, eu não tenho nenhum ídolo, mas o quanto que aquela frase, aquela matéria, aquele artigo daquelas pessoas me faz um conjunto de valores e de essências o qual eu posso me espelhar. Mesmo que não seja um espelho tão próximo, né, nessas relações, mas eu tentei criar uma narrativa para eu poder crescer e me desenvolver, né? E aí as coisas foram acontecendo de uma forma um pouco mais leve, né? E um pouco disso. Bacana, bacana. E indo um pouco mais para a parte de atuação que vocês hoje exercem no mercado, qual é o papel do líder na gestão de pessoas? E o que é o essencial para ser um bom líder hoje? Bem, então vou acabar começando. Eu acho que tem muito a ver com o que foi falado até no painel anterior, que eu tento refletir muito o seguinte: a profissão de UX, né, tem um papel muito relevante. Como é que a gente desenha, como é que a gente interage com a sociedade, como é que a gente se comunica, como é que a gente educa nossos filhos e tal. E é muito complicado quando você tem uma profissão tão relevante que não tem tanta representatividade de outros grupos e que sempre são os mesmos grupos ali, né? Então, isso eu acho que é um ponto. Mas, enquanto líder, eu acho que é muito importante, independente só de ser design, mas é muito importante se posicionar. Então, eu vou dar um exemplo que nem tem a ver tanto com design, mas, por exemplo, se você é um síndico de um prédio e é normal a empregada doméstica, que é negra e tal, entrar pela porta de trás, você é um líder naquela situação. Você pode se posicionar e tentar esclarecer as outras pessoas, e eu acho que é menos só a questão de ser combativo, mas mais a questão de ser afirmativo e educativo. Olha, vocês concordam que isso aqui não é normal? Ou que não deveria ser assim? E se posicionar enquanto líder e tentar trazer algumas discussões para o grupo. Então, eu acho que assim, e isso eu estou dando um exemplo que não tem nem tanto a ver com design, tem a ver com liderança. E essa liderança não precisa ser só a liderança negra. Eu acho que também teve a ver com os outros painéis. Eu acho que essas discussões são discussões de minorias. Então, são discussões que têm que ser amplas e tem que trazer outras pessoas que talvez não são minorias, porque a solução vem desse conjunto todo, não vem só de um grupo brigando aqui, outro grupo brigando ali. Eu acho que isso permeia muito educação, conversa, muita empatia pelo outro lado, tentar entender como designers e como pessoas de comunicação, de certa forma, por que o outro lado não entende a nossa perspectiva ou outras perspectivas e tentar ter um approach muito mais positivo e agregador enquanto a isso. Então, assim, eu acho que isso é uma parte de liderança. E mais dentro do design, eu acho que você tem que, como designer, como líder, você tem que entender que você está montando um grupo que não é um grupo de vou repetir quem eu sou 10 vezes para ser eficiente. Eu vou agregar pessoas que são diferentes, porque vão fazer o outcome dessa discussão toda aqui ser melhor. E pessoas que são diferentes são pessoas que são negras, são de outra orientação sexual, de outra religião. Enfim, então, acho que promover a diversidade num grupo é uma das funções de um líder. E também meio que ser o facilitador. Você está ali para ajudar as pessoas a se encontrarem, para tocar a mesma música e ajudar eles a entender que tem um gol em comum. Eu acho que isso é um dos papéis principais de um líder, né? Acho que um dos principais também, complementando o que o Jeff e o Patrick comentou, enfim, que eu super concordo, o quanto que você consegue auxiliar no desenvolvimento do outro, né? Quais são suas fortalezas, quais são seus pontos fortes, seus pontos fracos, e como você, como líder, consegue auxiliar e criar uma linha de raciocínio que faça sentido para ele. Porque às vezes a pessoa só não chegou naquela conclusão. Então, eu entendo que é um papel nosso ali entender e conseguir incentivá-lo, motivá-lo e criar uma trilha, um desenvolvimento pessoal e individual para ele que faça sentido para os desejos e ambições, né? E mesmo que isso faça com que ele saia do seu time, crie novas asas, tenha novos horizontes, né? Então, o quanto que você consegue estar mais preocupado com os desejos do indivíduo e conseguir desenvolver ele de uma forma saudável, né, para todos os lados.
Uma outra responsabilidade ali que eu acredito que seja de forte de liderança é você conseguir mapear as qualidades e quem do seu time, dos seus pares, também são líderes, mas que não têm o cargo de líder, né? Por que isso é importante? Porque essa pessoa pode influenciar de uma forma positiva ou negativa e criar um ambiente destrutivo, né? E o quanto que pode até enfraquecer questões de diversidade se você não tiver um olhar atento para questões que acontecem durante os projetos, trabalhos, almoço, né? Então, ter um olhar atento para o desenvolvimento das pessoas e o quanto que você tem que trazer esse discurso e esses valores para o seu time de uma forma muito ativa. Eu queria só adicionar uma coisa rapidinho que eu achei muito bacana que você falou, e eu acho que tem muito a ver também com o que se conecta com isso de você promover um pensamento crítico, né, no seu time, né? Porque tem muito a ver com isso. Você não é mais a pessoa, o oráculo que as pessoas vêm para você para checar o que eu fiz está correto e tal. Existem mil maneiras de chegar a uma solução boa. E você tem que estar ali motivando o seu time a descobrir coisas sozinhos. Então, eu trabalho muito com essa ideia de tentar ser crítico, mas não criticando eles, mas tentando trazer, tipo, vamos pensar por que disso, e também dar espaço para as pessoas poderem desenvolver esse tipo de pensamento. E também poder desenvolver skills de apresentação e tal, porque no final das contas, como designer, e alguns vão virar mais para o management side, virar líderes, outros vão virar especialistas na sua área e tal, mas tem muito a ver com você conseguir comunicar suas ideias bem. Então não adianta você ser super bom no seu craft, no que você faz, mas você não conseguir ter uma boa argumentação, não conseguir montar uma boa história para explicar seu conteúdo e tal. Então acho que esse pensamento crítico é uma coisa muito boa a se promover também. Legal. O Gabriel Santos fez uma pergunta aqui que eu acho bem interessante, que é como líderes de UX têm participado do processo de diversidade da empresa para novas contratações? Como que é esse processo para vocês? Eu acho que independente de ser de UX, acho que é muito por conta do fórum, eu acho que você precisa ter esse olhar e essa preocupação contínua e de forma recorrente com o seu time, né? Existe diversidade, existe essa visão multi, né, de pluralidade dentro do seu time, né? E como que você consegue ter apoio do time de cultura, de pessoas, para que eles tenham ou parcerias, ou que você encontre em movimentos ativos como o Ex das Minas Pretas, o Pretux, o próprio para trazer e atrair e ter esse olhar, né? Então, você precisa ser ativo e promover essa conversa. Você não pode ser passivo, né? Porque muitas vezes não existe essa preocupação do outro lado, do recrutador. Mas eu acho que isso faz parte, inclusive, de uma das premissas que você pode incluir nessa vaga, seja de qualquer nível de diversidade, né? De acessibilidade, de raça, enfim. Eu acho, e hoje eu tenho um time bem diverso e numa empresa que a diversidade é um tema e forte na cultura. Então, eu posso elevar essa discussão, mas eu também recebo. Já participei e já liderei em empresas que não existiam essa preocupação e que era muito mais difícil você falar o quanto que era importante, que aqueles currículos você estava só repetindo padrões e que aquelas pessoas não trariam um olhar diverso, não importava que ele tivesse a melhor faculdade, que ele falava 3, 4, 5 línguas, mas não era aquilo que ia trazer algo relevante e inovação, que a gente sabe que o quanto olhares diferentes podem estar relacionados à criatividade e inovação nesse ambiente, principalmente de tecnologia, né? Eu vou pular um pouco isso, porque do meu lado eu tive a sorte de trabalhar em empresas que a estrutura delas era sempre, enfim, de imigrantes e de pessoas de background diferentes, e agora com a nossa empresa, somos 3 co-founders, eu sou brasileiro, são 2 asiáticos como sócios, mas estamos em mais ou menos 30 pessoas ao redor do mundo, e a gente tem gente desde a Romênia até no Brasil, enfim, então a diversidade para a gente é parte do nosso ingrediente, então essa discussão sempre permeou e nunca precisou ter, até os founders são todos de background diverso, então não teria muito mais a adicionar, pelo menos pela minha experiência enquanto líder. Legal. É uma coisa que a gente tem observado dentro da nossa comunidade no Pretux, a gente tem bastante pessoas no nível júnior, pessoas que estão iniciando, né? Estão iniciando nessa jornada de designer. Qual é a dica que vocês dariam para essas pessoas? O que eles precisam estudar? Qual o caminho que eles poderiam seguir?
qual dica que vocês poderiam dar para eles? Hoje, acho que hoje tem muito conteúdo, né, disponível, de curso gratuito, enfim, acho que a gente pode iniciar aí pelo básico e quais são essas trilhas, encontrar aí uma escola ou um possível mentor que possa te ajudar. Acho que hoje inclusive, existem várias pessoas, inclusive no LinkedIn, que estão dispostas, né, a ser mentores e te ajudar a entender essa trilha de conhecimento que faça sentido para você, para suas características, para os seus skills técnicos, né, para suas ambições. Eu acho que existem sim cursos, existem muito. Hoje em dia, para quem está iniciando, existem muitas possibilidades e muitas escolas. E se você conseguir, inclusive, conversar com outras pessoas que já estejam na área, ou conseguir até um mentor, né, que não é tão comum aqui no Brasil, mas que a gente pode fomentar, eu acho que vai facilitar bastante esse ingresso, né, ter esse padrinho aí para te apoiar e tirar dúvidas simples e pensar o que vai fazer mais sentido para o seu desenvolvimento pessoal. Eu concordo totalmente, eu só adicionaria uma coisa, então não vou repetir essa parte toda da questão da mentoria, e enfim, existe muito conteúdo online e tal. E uma coisa que eu vejo, desde o tempo que eu comecei a contratar, quando estava 10 anos atrás na Siemens até agora, é que tem muita gente que tenta seguir uma fórmula. Então, entra num curso e fala assim, tá, eu vou botar um portfólio com esses 5 pontos, então tem que botar post-it na parede. Aí tira uma foto de post-it, check, e tal, e tal. E segue um pouco de fórmula. E, às vezes, falta muito essa curiosidade de fazer coisas e de seguir sozinho. Então, assim, tem muita reclamação, às vezes, mas eu não tive a oportunidade do estágio em tal lugar, ou isso, aquilo. Tem tanto conteúdo aí na rua e tem tanta challenge boa para você, como UX, tentar encarar. Então, por exemplo, mesmo que você não tenha tido chance de participar de um estágio em um lugar grande e tal, tente pegar um tópico, tente pegar um produto que você não gosta e tenta desenhar. E aí procura um mentor e pede para ele te ajudar. Então, acho que assim, não se acomode esperando que esse environment todo, que esse sistema todo, e que o estágio, que a escola e tal, tem muita coisa aí. Então, claro, e aí depende do acesso de cada um a mentores, isso e aquilo, mas tentar botar o carro na rua sem medo de errar. Então, eu acho que isso é muito importante. Eu vejo muita gente meio que só seguindo aquela receita de bolo e tal. Cara, tem um monte de challenges aí fora. Vamos tentar resolver coisas e mostrar o quanto você é proativo nisso. Eu acho que também tem faltado um pouco isso. Legal. O Rodrigo Munhoz, ele fez uma pergunta. Eu queria mudar um pouquinho. Eu gostei da pergunta dele, mas eu queria mudar um pouquinho o foco dela. Como que a gente, como comunidade, pode trabalhar para formar mais negros líderes? O que a gente, como comunidade negra, precisa fazer para ter mais líderes como vocês no mercado de trabalho? O que a gente pode fazer? Qual o caminho que a gente poderia seguir? Isso acho que tem um pouco a ver com a pergunta que ele fez, que é trazer um pouco do tópico líderes negros no mercado, e isso é uma coisa que me questiona muito, assim, o que a gente pode fazer para realmente colocar mais líderes negros no mercado? No caminho de você, pensando numa forma, o que vocês indicariam para a gente? Eu acredito que uma das atribuições do líder é criar o substituto, né? Você capacitar quem vai ser o seu sucessor, né? Se você não tem negros no seu time, naturalmente, e você não vai conseguir trazer um sucessor, vai trazer um sucessor branco, vai trazer um sucessor homem, enfim. Então, acho que você se preocupar com a diversidade no seu time e auxiliar de forma real na capacitação deles, no desenvolvimento, naturalmente a gente vai conseguir expandir. Isso dentro do que a gente tem mais autonomia, né, para fazer. Mas existem vários programas que estão ajudando, enfim, para ser repetitiva, o próprio Petuts e as Meninas Pretas que estão ajudando em auxiliar a entrada, né? E aí acho que também tem esse papel do líder de capacitar e de entender, de identificar, né? Que aquela outra pessoa deve ser sucessor e fazer isso até de forma intencional. Então, vamos fazer no seu desenvolvimento, no seu PDI, que essa vai ser a trilha de liderança, e eu vou te apoiar, sabe? Colocar ele em cenários que vai precisar fazer esse treinamento, colocar em situações que ele possa, que você possa testar, seja numas férias, seja no encontro, enfim, eu acho que é um papel claro e direto que você pode criar sucessores aí para sua posição e também auxiliar nos pares, auxiliar outras pessoas que estão ali no dia a dia com você, para que eles também tenham esse olhar, né? Para que não fique só na casa do time de design. Eu acho que
que se fala-se muito de criar grupos e grupos de apoio, como a gente tem falado, como a gente está fazendo aqui e tal. Eu acho que isso é um passo importante. A questão da representatividade, claro, é super importante. Quando você vê, por exemplo, nesse documentário do Netflix, só como exemplo, né, aquele do Abstract, que tem o Ian, que o cara é head de design do Instagram. Você olha e fala, cara, olha só, o cara chegou lá, o cara pode chegar. Então, eu acho que essa questão da representatividade também é muito importante, você vê que tem líderes ali, mas eu adorei o ponto de que a forma maior que você pode impactar é no seu time. Isso eu acho muito bacana. E não só tentando criar todo um career path de leadership, mas até, às vezes, dentro de pequenos grupos, sabe? Como é que você promove liderança até dentro de pequenos grupos? Porque nem todo mundo vai ter o perfil de liderança, mas liderança também não quer dizer um cargo. Eu acho que, então, liderança quer dizer como é que você approach o problema quando acontece, como é que você se posiciona em relação ao time e tal. Então, acho que, acrescentando um pouco no seu ponto, mesmo que não seja por uma questão de carreira, ser uma questão de identificação. Eu acho que adorei seu ponto, que a melhor oportunidade que a gente tem enquanto líder é ali onde está esse grupo que a gente tem a mão na massa nele. Eu acho que isso é mais efetivo até e mais rápido do que qualquer outro. Não que os outros não sejam importantes, claro. Claro. Legal. E uma dúvida que eu tenho, até para quem aqui está no grupo e um dia pretende ser líder e tal, como que vocês criam um plano de desenvolvimento para os colaboradores de vocês? Como vocês montam isso? Como vocês pensam no crescimento deles dentro da empresa, da estrutura que vocês estão gerenciando? Uhum. Primeiro, assim, vou falar de uma forma rápida também. Tem um trabalho um pouco maior nisso, mas de forma bem simples, eu tento identificar as fortalezas desse profissional e das ambições pessoais. Eu acho que a gente tem um papel aí de entender o que a pessoa deseja fazer e o que ela precisa. Algumas pessoas não sabem, e aí o nosso papel é ajudar. E se a pessoa tem muita certeza de um determinado caminho, ou a gente ajuda a pessoa a confirmar essa hipótese, ou a gente mostra para ela que talvez não tenha os principais skills, ou que não faz tanto sentido, e mostrar outras possibilidades. Então, dentro desses skills que a pessoa tem, dessas fraquezas, dos domínios, né, do que ela tem mais facilidade, mais conhecimento, mais paixão, como que a gente pode trilhar um caminho que faça sentido para ela de uma forma evolutiva, né? De uma forma que você consiga, no dia a dia, colocar ela para liderar atividades, executar alguns processos, algumas metodologias que estejam condizentes com o plano de desenvolvimento que vocês combinaram, né? E que seja uma coisa combinada. Não acredito em um PDI que foi estabelecido pelo gestor. Se o gestor chegou aqui e falou, Cícero, aqui está o seu plano de desenvolvimento, daqui a 6 meses vai ser isso. Não, tem que ser uma coisa que faça sentido, porque são suas motivações, né? É a sua carreira, e você tem que estar confortável com esse cenário, né? Então, eu vou falar um pouquinho, porque a gente tem pouco tempo, mas é um pouco mais complexo do que isso, mas basicamente é entender esses pontos, mapear e conseguir criar uma trilha. Vou só complementar uma coisa, antes de acabar, que eu lembrei. Eu tive um liderado, que inclusive hoje é um amigo pessoal, e que eu sabia que o final desse plano de carreira dele seria ele não estar mais dentro do meu time, né? E o quanto que você também, como líder, você tem que tirar algumas... Tá em uma outra situação que, na verdade, você está tão mais preocupado com o sucesso do outro, de uma forma real, e tirar, né, tipo, isso de certa forma ia me prejudicar, né, ia ter uma demanda de treinar outra pessoa, de contratar, mas você tem que se doar para aquela outra pessoa, inclusive nesse plano individual, que pode ser ela te abandonar e criar uma trilha muito longe aí da sua asa. Eu só vou adicionar então um pedacinho aí, e para não ser repetitivo, eu li uma vez um livro que, se eu não me engano, o nome era O Poder The Power of Strength. Se eu não me engano era esse, eu posso até checar depois. Enfim, era uma pesquisa que foi feita e que mostrava que nas empresas, a maior parte das pessoas que trabalham em empresas, elas não estão fazendo o que elas gostam. Tem um monte de coisa que elas gostam que teria espaço para elas na empresa. Então é meio que um mismatch ali. E que as empresas rodam, sei lá, 60% do potencial que elas poderiam rodar. Então, eu acho que tem um pouco a ver com isso também. Você ter sempre a comunicação aberta e você identificar o que é strength e, enfim, características positivas dessa pessoa, identificar o que ele não é tão bom e que ele não curte tanto, ajudar ele a não falhar nesses pontos que pode atrapalhar na carreira dele, mas não deixar ele entrar naquele buraco e falar assim, não,
mas isso aqui é o que o manager tem que fazer, eu tenho que aprender isso aqui. Porque você nunca vai exceed numa coisa que não é natural para você. Então, assim, ajudar ele também a entender quais as áreas que são o melhor match para ele seguir na carreira dele, juntando com tudo que a Cláudia falou, eu acho também o papel do gestor. Legal. E eu queria fazer uma pergunta para a Cláudia, até para a gente trazer esse prisma para as meninas que estão aqui com a gente. Cláudia, como que é ser preta no mercado ser preta mulher no mercado de tecnologia, que é predominantemente branco, predominante masculino? Como que é isso? Quais são as lutas que você tem que lidar, os leões que você tem que matar todo dia? Conta um pouquinho pra gente. É complexo, né? Eu acho que... E é difícil, mas enfim, sou apaixonada pelo que eu faço e continuo fazendo mesmo assim, mesmo que algumas pessoas não torçam tanto por isso. E que tentem ali no dia a dia te tirar a credibilidade, não te dar a voz em uma discussão, querer explicar as coisas para você, sendo que você acabou de dizer, né? Coisas que eu acho que vocês, homens, podem nos ajudar, inclusive para dar um toque para o amigo e falar assim, opa, ela tá falando, toma cuidado, tipo, espera, eu acho que ela já disse, sabe? Quanto que essas coisas no dia a dia é uma rede de apoio saudável que vocês podem criar. Tem uma questão que perguntaram até no cenário passado, de ter uma questão aí sexual, né? Não lembro bem o termo que foi utilizado, mas sim, já sofri isso diversas vezes, do quanto que a minha fala, a minha postura, o jeito que eu cheguei em alguns encontros, sempre enaltece essa questão do corpo e da beleza, e não que a gente vai expor ali. Então, acho que você precisa criar alguns limites em algumas situações. E aí o principal, que eu acho que é o mais difícil, é porque eu sou uma pessoa muito calma, muito tranquila, muito empática e muito preocupada com as outras pessoas. Isso é real, assim. Eu sou uma gestora que eu choro quando as pessoas vão embora, sabe? Dependendo eu sofro com feedback, eu me preocupo. E isso é uma característica falada como feminina, né? Não que seja necessário, não que tenha só em mulheres, mas enfim, são características muito que são encaixadas nessa caixinha, né? Mulher é sensível, é frágil, e em alguns momentos isso pode ter passado um sinal de fraqueza para algumas outras pessoas, né? E não tinha nada a ver, só porque eu não atropelei a sua fala, ou porque eu não agredi você de forma verbal, coisa que é muito enaltecida em alguns cenários, não significa que eu não tenho uma opinião. Não significa que eu não tenho algo a dizer e que eu não estou muito bem preparado, mas talvez, até por uma característica mais de pesquisador, eu observo mais o cenário antes de falar, enfim. Então, são questões que... Inclusive, tive uma pessoa que falava que eu era muito mãezona como gestora, mas como se fosse uma questão negativa. E eu nunca achei isso negativo. Eu ainda acho que todos os meus liderados são os meus filhos, porque eu cuido e me preocupo e desenvolvo assim como eu cuido da minha filha. Não assim como, né, exatamente, mas assim, tenho tanto carinho quanto para o desenvolvimento deles. Eu acho que, na verdade, é uma qualidade da minha parte. Mas, por muito tempo, quando eu recebia esses feedbacks dele ou dessas outras pessoas, isso me colocava para baixo e falava assim, será mesmo? Será que eu tenho que ser mais agressiva? Então, assim, a gente tem que entender qual é a nossa essência e se impor de uma forma que faça sentido para você, dentro dos seus valores, dentro das suas características. Não precisa repetir padrões para conquistar seu espaço, sabe? Legal. Pessoal, a gente tem mais 2 minutos, vou fazer uma última pergunta e aí a gente encerra. O Pablo Matos fez uma pergunta aqui que eu acho que cabe muito no nosso tema, num processo de design, sobretudo no caso de produtos tecnológicos, como evitar o viés inconsciente que pressupõe que o produto, pressupõe que o utilizador típico do produto será um homem branco, né? Como evitar que a gente crie produtos para pessoas brancas apenas? No nosso processo de designer aí, como que vocês trabalham isso? O produto que a gente faz tem uma base enorme de inteligência artificial e tal, então isso ainda adiciona mais uma camada de complexidade ali de evitar esse bias, né? De você estar guiado para um determinado público. Foi até falado na palestra anterior, se não me engano, sobre o quanto que os algoritmos são treinados de uma forma muito dúbia. Eu acho que isso tem muito a ver com você trazer para dentro do seu produto e do seu time essas discussões e você testar esse produto também. Assim, primeiro ter um ponto de vista claro de que você tentar achar públicos que sejam diferentes, não desenhar para um determinado usuário. Então, acho que quando você define suas personas e tudo mais, isso tem que estar muito claro.
que não seria para um grupo específico, mas quando você passa por toda a etapa de teste e tudo mais, você também tem isso muito, muito latente ali. Como líder, eu acho que você tem que, enfim, set the tone, né? Ajudar o time a entender que esses são tópicos importantes e que eles têm que ser relevantes para o produto e trazer essas discussões para dentro do time. Inclusive, trazer essa discussão, tá? Esse produto vai ser desse nicho só, e por quê? Né? Se tem alguma justificativa para isso, normalmente não tem. E tentar trazer essa diversidade para dentro do approach de quem é a sua persona também. Concordo muito com o que você falou, assim. Eu acho que primeiro é confirmar essa hipótese, né? Essa hipótese é válida? Realmente esse é o público? Sabe? Não é você só não está repetindo padrões, não é sobre a sua ótica, sobre o seu ponto de vista, e o quanto que a gente consegue se munir de informações, ou para comprovar essa hipótese, porque realmente pode ser válida, ou para invalidar, né? E trazer dados, trazer essa informação para dentro do grupo, né? Isso eu acho que já na forma inicial do conceito do projeto. E aí, durante toda a trajetória ali, validações, seja de validação de conceito ou de hipótese, validação técnica, o quanto que você precisa e deve trazer pessoas de vários níveis de diversidade, né, para conseguir enriquecer e, inclusive, auxiliar e mostrar para esse cliente, para esse sponsor, o quanto que faz sentido. Na verdade, você está comprovando e você está, inclusive, provocando de uma forma evolutiva o quanto que aquela hipótese estava inválida e que vai, inclusive, te trazer um produto mais inovador e com maior sucesso por conta de ter respeitado outros tipos, né, outras facetas. Legal. Pessoal, queria agradecer a participação de vocês. É uma honra ter batido esse papo com vocês. Cláudia, eu não te conhecia, mas te admiro muito. A partir de agora eu te conheci, criei um baita respeito por você. Patrick, puta, é um prazer te conhecer, cara. Quero bater mais papo com vocês depois. A gente vai depois apresentar mais o Petux para vocês e, cara, vamos fazer várias coisas juntos aí. Queria agradecer também o pessoal da Mergo, queria agradecer a galera que estava aí até agora assistindo a gente. E a gente está indo para o encerramento, vou chamar a Debs para encerrar. E mais uma vez eu agradeço a participação de vocês. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado e parabéns. Muito obrigado. Tchau.